Oi, gente! Hoje nosso assunto é a função quadrática, também é chamada de função polinomial do segundo grau. Bom, primeiro é importante você ter visto o nosso vídeo de introdução ao estudo das funções, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E o outro vídeo que eu recomendo, que não é um pré-requisito como esse, mas seria bom você já ter estudado, é o estudo da função afim. Vou deixar também o link aqui, tá ok? Bom, a nossa função quadrática, gente, ela tem esse formato aí, né? São todos os tipos de funções que a gente consegue escrever dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c são números reais, né? São os coeficientes. O coeficiente b e o coeficiente c pode acontecer deles serem igual a zero, não tem problema. O coeficiente a que não vai ser zero, porque senão a gente não vai ter esse termo do x ao quadrado e aí não vai caracterizar uma função quadrática. O gráfico dessa função é uma parábola, como nós vamos ver aqui vários exemplos, tá? Vamos analisar esses coeficientes e como eles interferem no gráfico. O coeficiente a ele é bem simples a gente analisar, nós vamos olhar o sinal dele, tá? Ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, a concavidade da parábola é para cima, é esse primeiro formato aí, ó. E se ele for negativo, a concavidade é para baixo, né? Então, para você guardar, você lembra que essa parábola você vai fazer como se ela fosse uma boquinha, tá? Então, a primeira parábola é uma boquinha rindo, ó, parábola feliz. Tá vendo, ó? Então, A positivo, feliz. E o A negativo, parábola triste, boquinha para baixo. Beleza? O coeficiente B, ele já é um pouco mais complicadinho da gente analisar a questão do sinal e também ele pode ser zero, né? Mas não é difícil não, olha só. A nossa parábola, gente, ela sempre vai ter uma parte que ela é crescente e uma parte que ela é decrescente. Se o B for zero, o que vai acontecer? O eixo Y, ele vai dividir a parábola ao meio. Então, ele vai ser o eixo de simetria dessa curva. Tá vendo aqui, ó? Que esse primeiro desenho, que o eixo Y está dividindo ao meio, ó. Aí eu pus as duas opções, eu pus a parábola com concavidade para cima e ela com concavidade para baixo. Então, nessas duas situações, o B é igual a zero, porque o eixo Y é o eixo de simetria, beleza? Agora, o B pode ser negativo, ó, que é quando a parábola corta o eixo Y no intervalo de decrescimento. Então, na hora que a curva estiver na descida, ela vai cortar o eixo Y, tá vendo aqui, ó? Se a parábola tiver concavidade para cima, primeiro ela desce, depois ela sobe. Tá vendo que na hora que ela desceu aqui, ó, que o eixo Y foi cortado, tá vendo? É isso. Agora, se ela tiver concavidade para baixo, primeiro ela sobe, depois ela desce. Tá vendo? Então, a parábola sempre vai ter uma parte de crescimento, que é a subida, e uma parte de decrescimento, que é a descida, né? Aí, na hora que ela estava na descida, ela cortou o eixo Y. Então, o B aqui também é negativo, beleza? E quando o B é positivo, vai ser o contrário, né? A parábola vai cortar o eixo Y nesse intervalo de crescimento. Então, quando ela está subindo. Então, aqui, ó, desceu até aqui. Subida lá, subida, ó, cortou o eixo Y na subida, tá? Nesses desenhos, gente, eu não coloquei o eixo X, porque o eixo X pode estar em qualquer lugar aqui, tá? Pra gente analisar essa questão do sinal do B, a gente está preocupado só com o eixo Y, então eu coloquei só ele. O eixo X não vai interferir em nada. E aqui, ó, na hora que ela tá subindo, ó, subiu, cortou, depois aqui já é descida, já é decrescimento, ok? Então, isso é o significado dos sinais do B. Tanto o coeficiente A quanto o coeficiente B, gente, a gente não vai visualizar o valor dele no gráfico, não. O que nós estamos visualizando é se ele é positivo ou negativo, entendeu? O que dá para visualizar o valor mesmo, numérico, no gráfico, é esse aqui, ó, que é o coeficiente C, tá? Ele a gente consegue ver de cara no gráfico, desde que o gráfico te dê essa informação, ó, esse ponto onde a parábola corta o eixo Y, essa coordenada, tá? Então, esse ponto tem duas coordenadas, ó, coordenada X e coordenada Y. Como ele está em cima do eixo Y, a coordenada X dele é zero. E a coordenada Y dele vai ser exatamente o valor do C,
entendeu? Então, essa altura aqui que ele corta é o C da sua parábola. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero também, beleza? Vamos ver um exemplo nessa parábola aqui, gente. Eu quero analisar os sinais dos coeficientes, ó. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar concavidade. Parábola feliz, não é? Boquinha feliz, ó. Então, o A é positivo, maior que zero. Agora, o B. Vamos analisar o B, ó. Tá descendo aqui minha curva, desceu, desceu, desceu. Na descida, ela cortou o eixo Y, não foi? Se ela cortou no decrescimento, o B é negativo, menor que zero. E o C? O C é esse pontinho aqui, gente, ó. É a coordenada Y desse ponto. Mas esse ponto não está na parte de baixo aqui do eixo Y? A parte de baixo quer dizer que são coordenadas negativas, né? Então, o C é um número que eu não sei o valor exato dele, mas eu sei que ele é um número negativo. Beleza? Tranquilinho analisar aí no gráfico os três. Muito bom. Agora vamos trabalhar com as raízes, né? Outra sugestão também que eu coloco aqui de vocês verem o vídeo sobre equações do segundo grau. Porque tem várias coisas sobre equações do segundo grau que a gente vai usar para fazer a função do segundo grau. Porque quando eu estou procurando raízes, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a minha função e colocar o y como zero. Então, eu vou chegar numa equação quadrática, né? Então, o estudo de função, ele precisa do estudo das equações, porque vários problemas de função eu vou cair numa equação, beleza? Quando eu igualo aquela expressão a zero, né? E aí, gente, quando eu coloco igual a zero, eu vou posso calcular as raízes por Bhaskara, né? Ó, tá aqui a fórmula de Bhaskara, né? Eu vou ficar com uma equação de segundo grau normal. E aí a gente tem essa análise aqui, ó, sobre a quantidade de raiz dependendo do valor do delta. É a mesma lógica das equações, né, que a gente já estudou, mas agora a gente está interessado em analisar também a parte gráfica, né, porque a nossa função tem o gráfico aqui para representá-la. Então, quando o delta é zero, né, ó, esse número aqui vai dar zero, ó, da fórmula. Então, esse mais ou menos zero não vai dar nada, vai dar só uma resposta aqui, não vai ter o x1 e o x2, vai ter só uma raiz. O que que significa isso no gráfico, gente? A raiz é onde o gráfico corta o eixo x, né? Como a gente viu aí nas aulas passadas. Então, essa parábola vai cortar num único ponto, ó. Tá vendo, ó? Certinho? E quando o delta é positivo? Aí nós vamos ter duas raízes, né? O x1 e o x2. Então, essa função, o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Pode ser assim também, né? Eu vou colocar também as duas opções aqui, né? Parábola triste, parábola feliz, só pra gente ver os exemplos. E quando o delta é negativo, a gente não tem raiz real, né? Então, no caso das equações, a gente ficava meio que travado no nosso problema, a gente não terminava de resolver com o universo dos números reais. Para a função existe do mesmo jeito, mesmo que ela não tenha raiz, ela tem o gráfico, ela tem outros pontos, né? Ela vai ter vértice, vai ter máximo ou mínimo, tanto faz. Ela vai ser uma função normal. Só que aí, como ela não tem raiz, ela não vai cortar o eixo x, ó. Tá vendo? Ou ela fica toda abaixo do eixo x, ou ela fica toda acima do eixo x, ok? Outra maneira também de calcular as raízes, né, é usar essas fórmulas de soma e produto que a gente viu aí na parte das equações também. O que são essas fórmulas aqui, gente? Na hora que a gente soma as duas raízes da função ou da equação, que dá na mesma, vai ser menos b sobre a, né? E o produto das raízes vai ser o coeficiente c sobre o a. Então, essas duas fórmulas aqui é bom a gente saber, né? A gente usa elas para calcular as raízes, né? Nós vamos ver exemplos aqui, mas a gente pode usar também para calcular os coeficientes dessa função. Às vezes nós já temos as raízes dessa função quadrática e nós podemos descobrir o a e o b ou o c, entendeu? Outra coisa que vai nos ajudar também, né, para trabalhar aí relacionando o gráfico com a lei da função, que é muito comum esse tipo de problema, é essa forma fatorada da função. Ela é uma outra maneira de escrever a lei da função quadrática e nessa maneira, o que eu visualizo? Eu visualizo o coeficiente a, esse x fica letra x mesmo, tá?
Esse x1 é um número, que é a raiz da função, e o x2 é outro número, que é outra raiz da função. Então, é uma outra forma mesmo de escrever a lei e ela pode ser mais vantajosa dependendo do seu problema. A gente vai ver exemplo aqui de como é que usa isso aqui, tá? O que é o mais comum? A gente utiliza essa fórmula, por exemplo, para calcular a lei da função quando nós temos as raízes, certinho? Além das raízes, eu vou precisar ter outra informação também, tá? É outro ponto do gráfico ali, se for um gráfico, né? Ou uma tabela, tanto faz. Exemplo, gente, olha só, eu tenho o gráfico dessa função aqui, tá? Eu tenho as raízes dela, olha. As raízes são menos 1 e 2, tá? E eu tenho também o C da minha função, ó. O C, o coeficiente C é 4, ok? Nesse exemplo, gente, nós vamos resolver ele de duas maneiras. Então, a gente vai fazer usando a forma fatorada e usando aquela fórmula inicial, que é a mais conhecida, a forma canônica. Vamos fazer pela forma fatorada, gente, que é essa fórmula que nós acabamos de ver aqui no slide anterior, ó, essa daqui, tá? O que nós vamos fazer primeiro? Vamos substituir as raízes. Então, no lugar do x1, ó, eu coloquei o menos 1. Cuidado aqui, ó, esse menos com esse menos virou mais, tá vendo? Ó? A fórmula é com o sinal de menos. E no lugar do x2 eu coloquei o 2, ó, ok? Então, a minha função tá aqui, gente, ó. Ela tá quase pronta já, tá faltando só descobrir o coeficiente A. Quando eu descobrir o coeficiente A, eu vou substituir ele aqui, ó, e vou fazer essas multiplicações e vou achar minha fórmula, beleza? É bem tranquilo. Como é que eu vou achar esse coeficiente A? Eu vou usar esse ponto aqui, ó. Esse ponto 0,4, eu não mexi com ele ainda, né? Então, vou usar ele, eu vou substituir esse ponto nessa função aqui, ó. Então, vou pegar o 4, vou colocar ele no y e vou pegar o 0, vou colocar no x. Ficou assim, ó. Olha lá, ó. 4 igual a A, pus o 0 aqui no x, pus o 0 aqui no x de novo. Tá vendo que ficou uma equaçãozinha que eu descubro o valor do A? Resolvendo aqui, ó, eu vou achar o A igual a menos 2. O que eu vou fazer com esse menos 2? Vou botar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui. Então, é só pegar esse menos 2, botar ele aqui, onde, né, começou ali o seu cálculo, multiplicar e acabou. Faz as multiplicações todas aqui, né, distributiva, faz os parênteses primeiro que é mais fácil, gente. Multiplica os dois parênteses, depois multiplica por menos 2, e aqui está a nossa função, ó. Menos 2x ao quadrado mais 2x mais 4, tá vendo? Você pode dar uma conferida também, né, no sinal. Como a gente sabe que é uma parábola com concavidade para baixo, a gente sabia que o A tinha que dar negativo, né? A gente sabia que o C tinha que dar 4, né? Ó, a gente já sabia que tinha que dar esse resultado. O B é positivo, tá certo também, ó, no intervalo de crescimento que ela cortou o eixo Y, belezinha? Então, essa é uma maneira, né, de um problema bem comum para a gente usar a forma fatorada. Agora, nós vamos resolver esse mesmo exemplo com a forma canônica, tá? Então, vamos usar essa lei da função, foi aquela primeira que a gente viu, que é aquela mais básica que todo mundo costuma lembrar, né? Que é o ax ao quadrado mais bx mais c. O que nós vamos fazer? Nesse caso, é uma boa ideia também usar essa lei, você pode resolver com ela, porque o c já é um valor conhecido, ó, a gente já sabe que o c é 4. Então, no fundo, eu tenho que calcular só os coeficientes a e b. Por isso que fica tranquilo, porque a gente vai ter um sistema de duas incógnitas, né? Mas se a gente tiver que calcular o a, o b e o c, essa forma aqui pode ser bem trabalhosa, tá? Mas nesse caso, tranquilo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas raízes, né? Ó, esses dois pontinhos aqui, ó, que é o ponto menos 1, 0 e o ponto 2, 0. Tá vendo? Ó, vou pegar esses dois pontos, escreva as coordenadas dos pontos, gente, para você não errar na hora de substituir, tá? E nós vamos substituir esses dois pontos nessa função aqui, ó. Já até coloquei o termo C aqui, tá vendo que é 4? Vou substituir e vou calcular. Olha lá. O primeiro ponto, ó, 0 no y e menos 1 no x. Então, esse primeiro ponto deu essa primeira equação aqui, tá bom? E o segundo ponto, ó, 2 no x e 0 no y. Tá aqui, ó. 0 aqui no y e 2 aqui no x. Deu duas equações, um sistema com A e B. Nós vamos resolver esse sistema, ficou bem tranquilo, bem fácil, né?
E aí a gente vai chegar nos valores de A e B, ó. O A deu menos 2 e o B deu 2. Aí é só substituir aqui em cima, né, ó. Ou aqui, né, na verdade, tá? Coloca o A e o B aqui, ó, o C já está. Então, o final do cálculo aqui fica mais fácil, tá vendo? Ó, porque a gente não tem que fazer mais conta, é só substituir que a gente já visualiza a função prontinha. Olha lá ela, ó. Tá vendo? Chegamos na mesma resposta, né? Ainda bem. Tranquilinho? Então, você pode escolher o método aí que você acha melhor. Agora, uma coisa muito importante que é o vértice da parábola, né? O que é esse vértice, gente? É aquele pontinho ali, ó. Aqui, quando a parábola tem concavidade para baixo, ó, o nosso vértice fica lá no topo da montanha. Então, ele é o ponto máximo da função, tá? Quando a concavidade da parábola para cima, o vértice fica lá embaixo, ó. Lá no fundo do poço, ó. Então, ele é o ponto mínimo, beleza? Tanto faz, gente, se ele é máximo ou mínimo, a fórmula é a mesma. A fórmula, na verdade, são duas, né? Porque como ele é um ponto, ele tem duas coordenadas. Coordenada x, que é esta fórmulazinha, e a coordenada y. Então, se você precisar calcular o ponto máximo ou o ponto mínimo, você vai utilizar essas fórmulas aqui. São as mesmas. Tem uma outra maneira também de calcular, tá? Então, essas fórmulas aqui a gente precisa memorizar, tá? Menos b sobre 2a para o x vértice e o y do vértice menos delta sobre 4a. Nós vamos guardar essas fórmulas e também saber usar, saber calcular de outras maneiras. O que eu posso fazer com x vértice? Gente, eu posso fazer a média das raízes, tá? Isso aqui também é outra maneira. Se você já conhece as duas raízes da função, você pode somar e dividir por 2, que vai ser o x vértice, porque ele fica bem no meio das duas raízes, tá? Ué, mas se tiver uma raiz só? Se tiver uma raiz só, você pode usar também. Você vai descobrir que o x vértice é a própria raiz, tá bom? E aí, gente, como ele fica no meio das duas raízes, ele determina o eixo de simetria da parábola, tá? Então, se você precisar descobrir onde que a parábola fica dividida ao meio, exatamente ao meio, que é o eixo de simetria, quem vai te fornecer isso é o x vértice, beleza? Que é uma dessas duas fórmulas, né? E o y do vértice, o que é a maneira alternativa de calcular ele, galera? Se você não quiser usar essa fórmula, você pode calcular o x do vértice primeiro, por qualquer uma das duas, e você substitui esse x vértice na lei da função. Claro, gente, faz sentido. O y vértice é a imagem do x vértice. Então, quando a gente coloca aquele x lá na função, o y dele, que eu estou descobrindo, é o parzinho ordenado, né? É o correspondente. Então, eu vou descobrir o y do vértice, claro. Então, essa maneira também pode ser boa quando você não quiser calcular o delta, né? Tiver um cálculo mais simples, substituindo na função mesmo, tá? E o que o y vértice vai te ajudar a calcular? A imagem da função. Ele é necessário para determinar a imagem, beleza? Por exemplo, estou com essa função aqui, x ao quadrado menos 8x mais 15, tá? A lei dela. E eu quero calcular o vértice. Vou calcular o x do vértice primeiro, ó, menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é menos 8 e o a é 1. Só substituir, gente, ó, tranquilinho, x vértice deu 4. E o y vértice eu vou fazer pela fórmula, tá? Vou fazer por essa daqui, ó, nesse primeiro exemplo. Menos delta sobre 4a. O delta é aquele de sempre, ó, b ao quadrado menos 4ac. Coloque o delta no parênteses, né, gente? Ó, porque depois tem um sinal de menos para você mexer com ele aqui. Então, você resolve o delta primeiro, ó, que deu 4. Depois eu coloquei esse menos, ficou menos 4 sobre 4, que deu menos 1. Então, esse é um ponto, gente. Olha lá, ó, é o ponto do vértice, que é o x e o y dele, ó. 4 menos 1 são as coordenadas do ponto, tá vendo? Ó? Então, para saber o ponto máximo ou mínimo, você precisa das duas coordenadas. Nesse caso, ele é mínimo da função, porque a concavidade dela é para cima, o a é 1 positivo, tá vendo? Ó? Então, a carinha da função fica assim, tá? Então, é esse pontinho aqui, ó. A coordenada x dele é o 4, aqui tá o 4, e a coordenada y dele, menos 1, certinho? E aí, a
imagem da nossa função vai ficar assim, ó. O y é maior ou igual que menos 1. Então, a imagem, gente, são todos os valores de y que fazem parte ali da função, né? Que correspondem a algum x do domínio. Então, como eu posso olhar pelo gráfico, ó, essa parábola é infinita aqui para cima, tá? A gente desenha a parábola, né? Essas perninhas aqui, elas vão infinitamente, se o nosso domínio for todo o conjunto dos reais, né? Como aqui não tem nenhuma restrição no domínio, então a parábola vai infinita aqui para cima e para a esquerda e aqui para cima e para a direita, beleza? Mas ela não vem para baixo, não tem nada dessa função abaixo do menos 1. Então a imagem vai ser todos os valores de y de menos 1 para cima. Então por isso a gente escreveu isso aqui, ó, maior ou igual que menos 1. Belezinha? Então o y do vértice ele é usado para calcular a imagem. Continuando esse exemplo aqui, gente, o que nós queremos calcular? As raízes. Eu vou fazer por aquela fórmula de soma e produto, tá? A soma das raízes é menos b sobre a, que vai dar 8, e o produto das raízes é c sobre a, que vai dar 15. Então, que números que a gente conhece que a soma dos dois dá 8 e a multiplicação dos dois dá 15? O 3 e o 5. Então, esses aqui são as raízes, ó. Então, vamos pôr no gráfico? Olha lá para você ver, gente, as raízes são 3 e 5. E o x do vértice é o 4. Tá vendo que o x do vértice fica no meio, exatamente no meio das duas raízes? E ele é a média aritmética das duas, né? 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. Tá vendo, ó? Então, o x do vértice fica sempre no meio exatinho. Essa é uma informação também que pode te ajudar aí para interpretar o gráfico, etc. Beleza? Agora a gente vai ver outra parte dessa matéria, né, que é a questão da análise do sinal. Essa análise do sinal ela é importante, né, galera, para a gente interpretar o gráfico e também para resolver equações, tá bom? Vamos lá, primeiro exemplo aqui. Essa funçãozinha, tá? O que eu vou fazer para analisar o sinal? Gente, analisar o sinal, como nós vimos aí nos vídeos anteriores, né, de funções, eu quero determinar onde que a função é zero, onde que ela é positiva, onde que ela é negativa. Esse é o objetivo de analisar o sinal. E aí, primeiro que eu tenho que fazer é calcular as raízes, porque as raízes são os pontos onde a função é zero, onde a função é nula. No caso dessa aqui, ó, vou fazer por soma e produto também, tá? A soma das raízes é menos b sobre a, então a soma é 2. E o produto das raízes é c sobre a, que dá menos 8. Que números que eu multiplico dá menos 8 e que a soma dá 2. Como o produto é negativo, gente, vai ter que ser uma raiz positiva e uma negativa, entendeu? Então ficou menos 2 e 4. Na hora que eu somo o menos 2 mais 4, na verdade eu estou subtraindo, né? Vai dar 2, ó. Beleza? Então, achei as raízes. Primeiro passo, então, para analisar o sinal é esse. Depois que eu achei as raízes, eu vou fazer o quê? Esboço do gráfico. Tá bom? Essa parábola, gente, ela tem o A positivo. Então, é a parábola feliz, né? Com cavidade para cima. Olha lá a carinha dela, ó. E aí, coloquei as raízes, né? Em ordem crescente, ó. Põe a menor primeiro, depois a maior. E eu vou analisar, gente. Pensa comigo aqui. Quando eu estou antes do menos 2, ó, a minha parábola tá para cá, para cima, não tá? Então, a minha função aqui é positiva. Quando eu estou entre menos 2 e 4, a minha parábola tá lá embaixo, não tá? Então, aqui a minha função é negativa. E quando eu estou depois do 4, a minha parábola está para cima. Então, a minha função é positiva. Não é isso? Então, quando o gráfico está acima do eixo x, a função é positiva. Quando o gráfico está abaixo do eixo x, a função é negativa. Porque o sinal da função é o sinal do y, da imagem. Beleza? Nós vamos escrever esse resumo aqui, ó. A função é positiva quando o x está antes do menos 2, ou seja, x menor que 2, ou x maior que 4. Que são esses dois pedacinhos aqui, ó. Esse e esse. A função é negativa quando o x está entre menos 2 e 4. Deu um errinho aqui, gente, faltou um menos, deixa eu botar ele aqui. Entre menos 2 e 4, ok? E a função é zero quando ele é igual a menos 2 ou igual a 4, certinho? Então, isso aqui, ó, é a nossa análise do sinal, tá? Você pode usar esse método aí para todas as funções quadráticas.
E aí nós vamos fazer um raciocínio muito parecido para a parte de inequações, porque a inequação ela é uma parte da análise de sinal da função, tá? Tem um exemplo aqui de inequação, né? Ó, posso ter um sinal de maior, pode ter um sinal de menor, maior ou igual, menor ou igual. Aí eu vou seguir o mesmo passo a passo. Primeiro calcular as raízes, beleza? Nesse caso, a soma das raízes dá menos 6 e o produto dá menos 7. Então, as raízes são menos 7 e 1. Fazer o esboço do gráfico como se fosse uma função, entendeu? Ó, eu peguei essa expressão aqui, ó, da inequação, que está antes do sinal, né, do lado de cá é zero, e coloquei uma função para ela. Ó. Vou fazer o gráfico da função correspondente dessa parábola aqui, que é concavidade para baixo, por quê? Porque o A é menos 1, ó, beleza? Tá aqui as raízes, ó, menos 7 e 1, né? Que são os pontinhos aqui onde corta o eixo X. Vamos analisar, gente, ó. Antes do menos 7, onde está meu gráfico? Está aqui, ó. Minha função é negativa quando o x está antes do menos 7. Para o x entre menos 7 e 1, ó, aqui, ó. Onde está meu gráfico? Lá em cima, lá ele, ó. Então, minha parábola é positiva, minha função, desculpa, é positiva. E depois do 1, onde está meu gráfico? Ó, lá embaixo, função negativa, certinho? Mas o que está pedindo nessa questão, gente? Ó, maior que zero. Eu quero saber onde a minha função é positiva. Então, só me interessa a parte positiva. Então, minha resposta vai ser o quê? X entre menos 7 e 1. Tá vendo? Ó, a função é positiva nesse intervalo e eu estou querendo maior que zero. Então, você vai olhar pela pergunta aqui, né? Ó, entendeu? Você vê qual parte que você está interessado. Então, a solução ficou assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 7 e menor que 1. Outra forma de escrever é a forma de intervalo, tá? Intervalo aberto, parêntese, intervalo aberto, ou pode usar o colchete invertido. Por que o intervalo é aberto? Porque aqui é aberto, ó. Se tivesse o sinal de igual aqui, ó, você colocaria ele aqui também, né? Maior ou igual, menor ou igual, e colocaria o intervalo fechado aqui, que é o colchete normal. Beleza? E agora um último exemplo aqui, que é um probleminha, é um tipo de problema muito comum. A gente tem vários tipos de problema de função quadrática, tá? Que eu não explorei muito aqui nessa aula, a gente está mais analisando mesmo a questão da fórmula e do gráfico, então a gente tem muitos tipos de problema, mas esse tipo particularmente é importante e a gente vai mexer. O lucro de uma empresária com a venda de certo produto é dado pela função L de N igual menos 2N ao quadrado mais 168N menos 1480. Aí o problema vai te dar a função e vai te explicar. Sendo N o número de unidades vendidas, o N tem que ser um número entre 10 e 70 e o L é o lucro. Então ele te dá certinho as unidades de medida, o que significa, se tem restrição no domínio. Aqui tem uma restrição, esse aqui é o domínio da função, né? Ó. O N de 10 a 70, beleza? Então, pensa comigo aqui, gente. Esse N está funcionando como se fosse o X, perceberam? Ó, AX ao quadrado mais BX mais C, beleza? Então, o A é menos 2, o B é 168 e o C é menos 1480. E o N funciona como X, que é a variável independente, não é isso? E o L não é o lucro que depende do N? Então, L é a variável dependente. Então, ele está fazendo o papel do Y, beleza? Então, igual a gente viu lá naquele vídeo de introdução a funções, nós vamos associar a variável independente ao X, porque a gente coloca ela no eixo X no gráfico, e a variável dependente, que nesse caso é o lucro, nós vamos associar ao Y, porque ela fica no eixo Y do gráfico, ok? Então, tá, joia. Esse aqui é como se fosse o Y, ó, ok? Qual a quantidade ela deve vender, gente, para ter lucro máximo? Gente, a pergunta não é qual a quantidade. A quantidade não é o N. E o N não está fazendo papel do X. Então, eu estou perguntando uma coisa sobre o X, tá bom? Sobre o domínio. E quando fala máximo, o que eu sei? Que está falando do vértice. Então, eu estou procurando o X do vértice. Então, a letra A, eu quero saber o X do vértice. Então, vou substituir na fórmula, menos B sobre 2A. No B, eu vou botar 168, ó, e no A, eu vou botar menos 2. Dividir aqui 168 por 4, deu 42.
Ou seja, ela vai vender 42 unidades para obter o lucro máximo. Beleza? Então, é o X do vértice que está pedindo na letra A. Na letra B, a gente pergunta qual é o lucro máximo. Então, a palavra máximo me indica que é o vértice. Como eu quero saber o lucro, eu quero saber o Y, tá? Então, é o Y do ponto máximo. Então, é o Y vértice. Entenderam? Então, eu vou fazer o Y vértice. Nesse exemplo, gente, eu não vou usar a fórmula, não. Eu vou pegar esse 42, que eu já tenho na minha mão aqui, ó, e vou substituir na minha função, né? Aquela outra maneira de calcular o Y vértice, pra gente ver como ela funciona também. É bem tranquilo. Eu pego 42, substituo aqui no N, ó, e faço as contas. Só isso, né? Substituir mesmo, direto. Aí, fazendo essa contaiada aqui, ó, vai dar 2.048. Ou seja, o lucro dela máximo é de R$ 2.048. Tranquilo? Então, esse é um exemplo bem típico, né, de máximo ou mínimo, né? O mínimo seria a mesma lógica, que a gente tem que trabalhar com a interpretação da função e com os cálculos, certo? Então, tá bom, gente. Nossa aulinha de hoje é essa, tá? Bons estudos e até a próxima. Deixa o like aí e a sua inscrição.